Matar é errado, certo? É o que a gente aprende desde cedo. Mas hoje, esquece a moralidade. Esquece se o Dexter é herói ou vilão. Hoje vamos fazer um experimento mental puramente matemático. O que aconteceria se ele nunca tivesse existido? Parece um cenário perfeito, né? Sem sacos no oceano, sem sangue no laboratório, mas a realidade é brutal. Sem o lixeiro, o lixo não some, ele acumula. Vamos viajar de 1991 em Original Sin até o futuro de Resurrection. E eu vou te provar que a conta não fecha. Sem o Dexter, Miami não vira um paraíso, vira um mapa de desaparecimentos. Não tem herói, só estatísticas. No final desse vídeo a gente vai chegar numa conta absurda e vai estar aparecendo aqui um contador que calcula a média de quantos assassinos ativos ou impunes vão estar ao longo do vídeo, ao longo do tempo. Então vamos lá. O pesadelo não começa com um monstro na rua, ele começa lá atrás, em 1991, quando o monstro errado vira chefe de polícia. Se você acha que a série original era tensa, espera até ver o que acontece quando a lei decide fechar os olhos. Tudo começa em 1991. Sem o jovem Dexter para farejar as sombras, o capitão Aaron Spencer nunca cai. Na linha do tempo original, ele é exposto. Aqui, ele fica. Ele manda na Miami Metro por 15 anos seguidos. Ter um criminoso no comando não é apenas ruim, é catastrófico. A delegacia deixa de ser um lugar de justiça e vira uma máquina de arquivar problemas. A propriedade muda. Em vez de resolver crimes, o objetivo é proteger a reputação do departamento. A corrupção vira o sistema operacional e o resultado prático. Assassinos menores daquela época percebem que o reino está livre. Vamos fazer uma conta rápida como a enfermeira Mary. Digamos que, sem o Harry ou o Dexter para pará-la, ela continua matando apenas um paciente por mês. Não levanta suspeita nenhuma. Um por mês vira 12 por ano. Em 15 anos de impunidade, sob o nariz do Capitão Spencer, são 180 corpos, só na conta de uma única assassina. Isso prepara o terreno para 2006, o ano em que Brian Moser chega na cidade. Tá, mas esquece aquele caminhão de gelo, as bonecas pintadas e o teatro. Sem o Dexter para impressionar, o Brian não quer conexão familiar. Ele não precisa deixar pistas artísticas. Nessa realidade, ele não faz espetáculo. Ele mata, limpa e some. Ele vira um fantasma. A polícia corrupta do Spencer nem sabe que ele existe. As vítimas apenas desaparecem. Aqui, Miami já está podre por dentro, com predadores invisíveis no topo da cadeia alimentar. Mas isso é só a base do problema. Porque agora, quando alguém tenta reagir contra esse sistema, a cidade explode de vez. Agora chegamos em 2007. Na linha do tempo original, o sargento James Dokes mora numa explosão tentando provar que o Dexter é o açougueiro. Mas aqui, o Dexter não existe. Ninguém rouba sanduíche, ninguém finge ser bocó no laboratório. Então, para onde aponta o radar de psicopatia do James Dokes? Ele aponta para cima, para o capitão Aaron Spencer. O Dokes é um cara muito esperto, ele não é idiota. Ele percebe que os casos estão sumindo, que a enfermeira Mary nunca foi presa, que as mulheres continuam desaparecendo sem inquérito, que é culpa do Brian Moser, né, que ele está no modo fantasma, e ele percebe que a Miami Metro não é incompetente, ela é cúmplice. Sem o Dexter para distraí-lo, o Dokes não vira um antagonista. Na minha opinião, ele viraria meio que um protagonista improvisado. Ele cansa de dar murro em ponta de faca e decide limpar a sujeira do jeito dele. Nasce aqui um novo tipo de açougueiro de Pearl Harbor, na minha opinião. Não um psicopata frio que guarda sangue sem lâminas, mas um vigilante militar furioso. Por mim, Dokes começaria a caçar os criminosos que o Capitão Spencer protege. Corpos de traficantes e assassinos começam a aparecer, executados taticamente. A delegacia está em pânico, não porque tem um serial killer à solta, mas porque tem alguém lá desmontando o esquema de corrupção na bala. O confronto final dessa etapa não é uma cabana isolada, é uma guerra civil dentro da delegacia, Dokes versus Spencer. E quando Dokes finalmente derruba o chefe corrupto, ou talvez expõe ele publicamente, o estrago já está feito. A confiança na polícia é zero, o sistema judiciário de Miami colapsa, e no meio desse vácuo de poder, assassinos mais pesados, como Trinity, por exemplo, olham para Miami e pensam, é o lugar perfeito para passar as férias. Bom, o dia que estourou e agora os monstros grandes vão entrar. Chegamos em 2008. O sistema judiciário de Miami sofre um golpe mortal. O promotor Miguel Prado entra em cena. Na série, o Dexter ensina ele a arte de limpar a cena. Aqui, sem professor, o Miguel age por puro impulso e raiva. Ele mata um rival ou talvez um criminoso mesmo, mas faz isso de forma porca. Ele deixa digitais e rastros. E quem o derruba aqui não é o Dexter e nem o FBI, é a própria Miami Metro. Temos a Laguerta, o Batista, talvez até a Débora trabalharia ali mesmo assim, que agora ela é detetive, que vão conectar as provas. Então vai ocasionar que o Miguel Prado vai ser preso por homicídio, né? O impacto nisso é devastador. Com o chefe da acusação preso, advogados de defesa entram com recursos em massa. O tribunal vai parar, a polícia perde credibilidade total, a cidade vira uma bagunça legal. No meio desse furacão, o Frank Lange chega caçando o Trinity Killer. Lange é competente, mas ele está sozinho. Sem o Dexter para achar aquelas pistas microscópicas de cinza ou prever padrão de ritual com a intuição do serial killer, o Lange fica meio que um passa
atrás. O Trinity completa seu ciclo de 4 mortes em Miami com precisão cirúrgica. A mulher na banheira, a mãe, o menino e o homem. E a polícia? Ela vai estar distraída com o escândalo do Miguel. Ninguém percebe que há um padrão. Bom, infelizmente o Landy vai ser derrotado mais uma vez. E a Rita? Sem o Dexter na vida dela, ela não vira um alvo do Trinity na banheira. Ela provavelmente sobrevive, mas o destino dela é cruel de outra forma. Sem o Dexter para armar contra o ex-marido, o Paul, ele volta da cadeia. A Rita não morre sangrando, mas vive uma vida presa num casamento abusivo, provavelmente, com um marido violento e os filhos traumatizados. Então o saldo é um sistema de justiça quebrado, um serial killer lendário solto e uma família destruída por abuso doméstico. E a gente ainda nem chegou no colapso e apocalipse religioso. Com o sistema judiciário de Miami em ruínas após o escândalo de Miguel Prado, a cidade vira um playground para pessoas que têm dinheiro e poder. Entrando em cena Jordan Chase e a gangue do barril. Na série, a Lumi escapa e encontra o Dexter, que ajuda a se vingar. Aqui, sem o Dexter, a Lumi tem dois destinos. Ou ela vai tentar escapar ali e vai ser pega e vai morrer no cativeiro, ou ela foge traumatizada e nunca consegue justiça. Sem ninguém para caçá-los, Jordan Chase, Cole e Dan Meadow continuam. Eles são ricos, conectados e cuidadosos. Eles transformam sequestro e tortura de mulheres em um hobby intocável. As meninas continuam desaparecendo, os barris continuam sendo jogados no pântano e a polícia, ainda limpando a bagunça do Miguel, trata tudo como fugitivas. Jordan Chase segue sendo um guru da autoajuda, aquelas palestras que ele dá. Ele continua fazendo isso e ele está escondendo um monstro à vista de todos. Mas se o dinheiro blinda o Jordan, a fé cega destrói a cidade em 2011. Chega o Travis Marshall, o assassino do juízo final. Na série, o Dexter descobre rápido que o professor Geller era uma alucinação. A Miami Metro demora muito mais. Sem essa sacada genial, a polícia perde tempo caçando um fantasma, enquanto o Travis real prepara o apocalipse. O ataque gasolinoso em Wormwood, na delegacia, sem o Dexter para sabotar ele, acontece com força total. Dezenas de policiais morrem ou ficam incapacitados. Bom, mas o ataque na delegacia foi por causa do Dexter, né? Então podemos deduzir que talvez esse ataque não aconteceria, mas poderia acontecer em outro lugar, como hospitais, escolas e etc. E o final ritualístico, Travis queria sacrificar o filho do Dexter, o Harrison. Mas, sem o Dexter, o Harrison nunca nasceu. A Rita ficou com o Paul. Então o Travis não para. Ele sequestra uma criança aleatória qualquer para ser o cordeiro. Sem o Dexter no terraço para impedir o ritual, o Travis executa o sacrifício final em público. Ou ele vai ser morto por uma polícia despreparada, mas não antes de causar um pânico religioso em massa na cidade. E aqui o saldo de 2011, além das mortes, tem a gangue do Chase operando livremente, um ataque a terrorista químico na delegacia, ou talvez em alguma escola, ou faculdade, ou hospital, e um pânico generalizado nas ruas. Miami agora não é um destino turístico, é uma zona de guerra. E ainda faltam os vilões finais. Com a polícia dizimada pelo ataque químico do Travis Marshall e a confiança pública no lixo, Miami vira território livre em 2012. Entra a cena da Irmandade Cóstica, liderada por Isaac Circo. Na série, Circo vem atrás do Dexter por vingança pessoal, porque ele matou o Victor, né? Mas aqui a história muda. Victor Baskov, sendo imprudente e violento, acaba morto com algum conflito com a polícia, ou seja, talvez o Queen ou o Batista no ato de defesa. E o resultado? Isaac Circo não vem caçar o analista Florence. Ele meio que declara guerra aberta a Miami Metro. Sem o Dexter para fazer acordos secretos ou eliminar os tenentes russos, um por um, a Irmandade traz o caos para a rua. Estamos falando de tiroteio em plenas ruas do dia. Lembrando que está tudo acumulando. Todos os serial killers que ainda estão soltos, todos os minis assassinos que ainda estão soltos, todas as pessoas com medo nas ruas. O crime organizado está tomando conta do porto. A cidade vira uma zona de combate. E enquanto a polícia está sangrando na guerra contra a máfia, um mal silencioso chega em 2013. Oliver Saxon. Esse é o filho da Dra. Vogel. Na história original, Vogel usa a Dexter como uma obra-prima para caçar o seu filho. Sem o Dexter, a Vogel é apenas uma psiquiatra idosa indefesa. Saxon brinca com ela, ele mata seus pacientes, deixa os pedaços de cérebros na porta e eventualmente mata ela mesma. De forma brutal, é claro. Ninguém vai o impedir. Sem o Dexter para prendê-lo na cadeira elétrica, o Saxon continua solto. E ele é inteligente, forte e não tem empatia. Ele se torna um predador muito forte em uma cidade que já desistiu de lutar. Bom, também temos a Hannah, né? Sem o Dexter para se apaixonar ou prendê-la, ela continua fazendo o que sabe fazer de melhor, sobreviver. Ela provavelmente vai se casar com um magnata local e envenená-lo acidentalmente, perdendo a fortuna dele e desaparecendo. Ela vira uma lenda urbana, a viúva negra que não quer pega. E o grande final de Miami acontece com o furacão Laura. Na série, Dexter foge para o olho do furacão. Aqui, o furacão atinge uma cidade sem lei, com máfia russa no comando, um serial killer Saxon Soto e a polícia destruída. É o cenário apocalíptico perfeito. Miami é oficialmente
literalmente a terra de ninguém. Isso nos leva ao epílogo. Onde estaria o nosso fantasma? Nos anos seguintes, em New Blood e Resurrection, ou melhor, o que acontece com os monstros de lá, sem ele? Deixamos Miami destruída em 2013 e avançamos para 2021, na pacata cidade de Iron Lake, Nova York. Aqui vive Kurt Caldwell, o assassino dos fugitivos. Na série, o Kurt operou por 25 anos sem ser pego. Quando Dexter chega, o império dele cai em semanas, mas nessa realidade, o Dexter nunca pisou na neve. E o resultado é arrepiante. Kurt nunca para. A chefe da polícia, a Angela, passa a vida inteira suspeitando dele, mas sem a visão forense que o Dexter tem para ajudar a achar o banco subterrâneo ou conectar o DNA, ela nunca consegue provar nada. Kurt continua embalsamando jovens, mulheres e expondo seus troféus nas vitrines das cavernas, né? Ele transforma Iron Lake em um cemitério preservado no gelo. E a podcaster Molly Park, ela vem investigar, certo? Sem o Dexter para salvá-la naquela armadilha do bunker, o Kurt a mata. O microfone dela desligado para sempre e ninguém descobre a verdade. E aqui entra um efeito Harrison. Lembra que o Harrison nunca teria existido? Então não vai existir o adolescente problemático para o Kurt tentar corromper. Não existe o filho para atirar no pai no final. Sem o Harrison, o ciclo de violência não tem fim. Kurt morre de velhice, impune e cercado por centenas de vítimas preservadas. E olhando para o futuro, em Resurrection, a nova era, né, onde estamos atualmente, temos ameaças modernas, como aquele assassino de aplicativo, aquele assassino que vai pegar o carro para caçar suas vítimas, vai matar assassinos de aplicativos, e na linha do tempo original, ele é um alvo perfeito para o código. Aqui, ele é apenas mais um número nas estatísticas. Ele continua passando por passageiros, trancando as portas e dirigindo para o nada. Ninguém conecta os desaparecimentos porque no mundo moderno as pessoas somem o tempo todo. O saldo final da nossa viagem do tempo é de 1991 até agora. O Capitão Spencer, a Enfermeira Mary, o Trinity, Jordan Chase, o Oliver Saxon, o Kurt Caldwell, o assassino do aplicativo e também tem aquele encontro de assassinos que tem muitos diversos mais lá, liderado pelo Leon Prater. E então eles viveram suas vidas, mataram seus alvos e morreram ou ainda estão vivos, sem nunca verem uma lâmina de vidro na frente deles. E assim chegamos ao fim da nossa linha do tempo. A matemática é fria e não mente. Se apagarmos Dexter Morgan da história, não salvamos vidas. Nós condenamos uma cidade inteira. De 1991 até hoje, o saldo é devastador. Uma força policial corrupta na raiz pelo Capitão Spencer, o Brian Moser operando no modo invisível, o Trinity completando o ciclo de mortes por décadas, o Kurt transformando Iron Lake em um museu de corpos e mais de 140 serial killers que o Dexter teria eliminado, agora soltos, competindo por vítimas e territórios. A conclusão desse experimento mental é perturbadora. Dexter não era apenas um assassino, ele era uma peça fundamental do ecossistema. Ele não era um anticorpo. Em um mundo doente, cheio de predadores que além não consegue parar, você precisa de um monstro maior para controlar a população de monstros menores. Sem ele, a infecção se espalha, o sistema colapsa e o mal vence. Basicamente, o Miami virou Gotham City sem o Batman. Iron Lake virou cemitério gelado e o fundo de Extraction é um buffet livre para psicopatas modernos. Bom, agora volta com você. Eu viajei demais, será nessa teoria ou tecnicamente faz sentido? E se esse vídeo explodiu sua mente, deixa o like, por favor, e se inscreve, tá? Se você chegou aqui daqui, se inscreve, porque eu preciso muito chegar na meta de 1000 inscritos. Tamo junto e até a próxima.